Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 338 da nossa leitura. Nós vamos iniciar um novo livro chamado Esdras, né? Antes, né, alguns estudiosos dizem que Esdras e Neemias eram o mesmo livro, né? E ele se separou, né? A gente vai ler. E a gente estava vendo, né, a gente leu um livro bem extenso, que é o livro do profeta Ezequiel, Jeremias, a gente viu profeta Jeremias, profeta Ezequiel, a gente lemos agora o último Tiago, mas ainda a gente está voltando agora para o Velho Testamento e dando sequência, né, na história, desde a época de quando Daniel, né, fez uh, interpretou os sonhos, né? O sonho de Nabucodonosor, e a gente viu todo o plano de Deus, né? Onde ele permite que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém e leva o povo exilado, né? E esses remanescentes, né? Ezequiel teve uma visão ali no final da leitura, de que Deus ia pegar esses remanescentes e ia trazer de volta para a reconstrução, né, do templo. Então a gente vai ver Zorobabel, Esdras e Neemias, esses três homens de Deus, né? Eles pegam, a gente vai ver as histórias, né? De que depois que cai, né, o Império Babilônico, vem o Império Persa. E Ciro, né? Ciro no Império Persa, ele faz o quê? Ele faz com que esse povo, né? Ele dá autoridade, ele permite que esse povo retorne para Jerusalém, então, para começar esse trabalho. Então, Esdras vai ser o primeiro aí a estar falando sobre esse regresso, né? Junto com a construção do templo, e Neemias também construção do muro, né, de Jerusalém. E vamos ver como vai ser o desdobramento dessa história. E começa assim, então. Ciro permite que os exilados regressem, né? Capítulo 1 de Esdras, dia 338 da nossa leitura. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. A gente leu isso, né? Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá, que pertence ao povo de Deus. Volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Que seu Deus esteja com vocês, aonde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhe prata, ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém reconstruir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei de Tiro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocou no templo de seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitridate, seu tesoureiro, para que contasse esses utensílios e entregasse a Sesbazar, líder dos exilados que voltaram para Judá. Esta é uma lista dos objetos que foram devolvidos, né? Aos detalhes: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro,
410 tigelas de prata, 1.000 objetos diversos. Ao todo havia 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Os exilados que regressaram com Zorobabel, como eu disse. Capítulo 2, versículo 1. É uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor, que os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém, Judá, cada um para a sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reunum e Baná, né? A gente vai ver, também são homens, né? Mardoqueu a gente vai ouvir bastante, né? Neemias. Esse número dos homens de Israel que regressaram do exílio, este é o número dos que regressaram. Então, da família de Parós, 2.172, da família de Cefatias, 372, da família de Arã, 775, da família de Pat-Moab, descendentes de Jesua, Joabe, 2.812, da família de Elão, 1.254, Zatu, da família de Zatu, 945, da família de Zacai, 760, da família de Benai, 642, da família de Bebai, 623, da família de Azagda, 1.222, da família Adonaican, 666, da família de Bigvai, 2.056, da família de Adim, 454, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Benzai, 323, da família de Jorá, 112, da família de Assum, 223, da família de Gibar, 95, do povo de Belém, 123, e do povo de Netofá, 56, do povo de Anote, 128, do povo de Bate, Azamavete, 42, e do povo Kiriat Jearim e Kefira Berote, 743. O povo de Ramá Jebá, 621, do povo de Micmas, 122, do povo de Betel, Ai, 223, e dos cidadãos de Nebo, 52, dos cidadãos de Magbi, 156, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254, dos cidadãos de Arim, 320, dos cidadãos de Lode, Adid e Ono, 725. Dos cidadãos de Jericó, 345, e dos cidadãos de Sená, 3.630. Esses são os sacerdotes que regressaram do exílio, da família de Gedais, da linhagem de Jesua, 973, e da família de Imer, 1.052, da família de Passur, 1.247, né? Está escuro aqui, e da família de Arim, 1.017. Esses são os levitas que regressaram do exílio, das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 128, e os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acude, Atita e Sobai, 139. Os descendentes desses servidores do templo regressaram do exílio: Ziá, Assufá, Taboate, Queros, Siá, Padom, Lebana, Agabá, Acube, Agabá, Salmai, Anã, Gildel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeá, Bessai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meiada, Arsar, Barcos, Cicera, Arsa, Barco, Cicera, Tamá, Nesias, Atifa. Os descendentes desses servidores do rei de Salomão regressaram do exílio: Sotai, Sofete, Peruda, Jalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Aitil, Poquerete, Azebaim e Ami. Ao todos
os servidores do templo e os descendentes do servo de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não pude comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesses grupos as famílias de Delai, Tobias, Necoda, 652 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade, assumindo o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdote. O governo... Bom dia, pai. Tá ruim aqui, tá bem... O sol tá bem forte, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Não sei não, né? Deixa eu ver. Eu acho que não melhorou muito. Mas enfim, o governador ordenou que não comesse das porções dos sacrifícios separados para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando Urim e Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas, dos 200 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram as ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim os sacerdotes, os levitas e os cantores e os guardas das portas e os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados, perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. Aí a gente vai ter o capítulo 3, né? A gente vai ler até o capítulo 3 de hoje. Deixa eu ver aqui. Só certificar. É isso mesmo. E aí vai falar sobre a reconstrução do altar, né? No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então, Jesua, filho de Joazadaque, juntou-se aos seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queria apresentar o holocausto ali conforme as instruções da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocausto no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram o número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para a celebração da lua nova e para festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. 15 dias antes do início da festa das cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos antes mesmo de lançar os alicerces do templo do Senhor. Então, contrataram pedreiros e carpinteiros e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedros dos povos de Tiro e de Sidom e lhes pagaram com alimentos e vinho. Azeite, vinhos e azeite. As toras eram trazidas do monte do Líbano e vinham pelas costas do mar Mediterrâneo, até Jope, pois Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que assim se fizesse.
A construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano e depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Setiel, Jesua, filho de Joazadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo. Jesuá e seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos, e os descendentes de Odavias, supervisionaram aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Anadad os auxiliavam nessa tarefa, quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor. Os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar o símbolo para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito, com louvores e ação de graça. Entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e os choros se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Então aí a gente começa, né, a ler o primeiro, né, o livro dos remanescentes que Ciro permite, né, do rei persa, a regressarem os remanescentes, né? A gente viu os detalhes dos despojos que devolveram, os detalhes das quantidades das famílias, né, de pessoas e famílias que regressaram, e a gente vai ver esse desdobrar, né, de Esdras, Zerobabel e Neemias, são 3 homens que vão estar nesse trabalho, né, da volta, de eles se reunirem, de eles, né, voltarem a adorar a Deus, reconstruir o templo e, né, reconstruir os muros, né, de Jerusalém. A gente vai ver isso em Esdras e Neemias, né? Então esse é o convite para nós seguirmos, né, com esses pequenos profetas, né, que vão aparecendo agora aqui nos próximos dias de leitura, até encerrarmos o dia, né, até 365, a gente vai encerrar com o último livro, né, do Evangelho de Lucas, que vai falar sobre Jesus. E é interessante toda essa história, a gente vê é que Deus, né, ele faz as suas profecias, né, ele faz as suas promessas sempre são condicionais ao homem, obviamente, mas a promessa da primeira aliança, né, de reunir o povo, e a promessa de que o Messias viria, né, da descendência de Davi, isso vai acontecer, né? Deus faz com que isso aconteça, né, nessa promessa de vir, né, Deus vir à Terra através de Jesus Cristo. E para que tudo isso aconteça, né, a gente está vendo esse desdobrar de toda a história, porque Deus quer, né, se relacionar com o seu povo, né, relacionar com aqueles que querem se relacionar com Ele. Então esse é o propósito, né, de Deus, é sobre as pessoas, né, é sobre a relação da vontade de Deus quando Ele criou, desde que Ele criou a humanidade. Então, como eu disse, né, da arca, do templo, e hoje do templo do Espírito Santo, né, que somos nós, né, a igreja não tem paredes, mas tem pernas, né, o templo do Senhor, ele está em nós, né, o Espírito Santo do Senhor habita no dia que você se converte a Deus, que você aceita Jesus, é onde ele quer habitar, né, no teu coração, no átrio, né, naquele lugar mais íntimo. Então a gente está vendo a história, né, e a gente vai conhecendo a vontade de Deus, né, nesse panorama, né, nesse quadro, quando a gente vai abrindo as escrituras e chegando aí quase ao término, né, nos dias 338.
Quero fazer então um convite para você, a nós fazermos uma breve oração, para encerrarmos então a leitura do dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Nosso querido Deus, nós nos achegamos diante do Senhor em mais esse momento de oportunidade de acordar mais um dia e priorizar, Pai, a nossa leitura diária, o poder ouvir a história que o Senhor construiu ao longo de todo esse tempo, Pai, nessa relação que o Senhor quer ter com os seus filhos, com o teu povo, e nós te agradecemos porque nós conseguimos enxergar o teu amor, amor por aqueles que se inclinam também ao Senhor, que vê a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Sabemos que inúmeras vezes nós falhamos, nós pecamos, nós eh, nos distanciamos, então assim, quando nós pecamos, e nós pedimos a tua misericórdia, que o Senhor tenha para conosco e que o sangue de Jesus nos purifique dos nossos erros. Te agradecemos, Pai, porque temos a palavra do Senhor completa, onde nós podemos ter o acesso. E hoje nós estamos vendo a história do regresso desse povo, Pai, remanescente, que voltou para construir o lugar onde o Senhor, a presença do Senhor estava, Pai, naquele momento. Sabemos que hoje o Senhor está presente em nossas vidas, através do poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos estar convicto em fé que o Senhor cuida dos seus filhos, Pai. Ajude a permanecermos fiéis ao Senhor. Nós contamos sempre com a Tua presença em nossas vidas e nós queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor abençoe esse dia de hoje, Pai, que nós possamos lembrar do compromisso da aliança, da nova aliança que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Tomando o pão, a ceia, né, o suco, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus que está à sua destra. Abençoe todas as pessoas que aqui passam, acompanham essa leitura e que o Senhor nos sustente, Pai, para nós concluirmos esse plano que nós traçamos há mais de um ano. Te agradecemos, Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, passou, né, e obrigado, Pai, por você estar acompanhando aqui ao vivo, né, se manifestou aí dando um bom dia. Shalom, a paz do Senhor, a ti, que o Senhor tenha também, junto com a mãe e a todos os irmãos que se reúnem aí em Salto, que Deus te abençoe. E também você que ficou comigo e vai assistir esse vídeo depois, né? Obrigado pela tua companhia, por você estar juntos, né? Isso é um incentivo onde nós juntos vamos acompanhando essa leitura e conhecendo a vontade de Deus. E tem 2 cards na tela, né? Você consegue acessar tanto a leitura de Tiago, foi uma leitura muito rica, né, em conhecimento, em vontade, da vontade de Deus para as nossas vidas, e o outro card é a playlist desses 338 dias, né, que nós temos de leitura. Você pode manifestar, então, o que você tem aprendido, escrevendo nos comentários. Se você deixou um joinha, se você gostou desse vídeo, faça suas perguntas também, se manifeste. E você pode se inscrever também nesse canal, de forma gratuita, né? Gratuito porque alguém já pagou um alto preço naquela cruz, por mim e por você. Então você clica aí na minha imagem no meio, você vai e se inscreve ali, inscreve no canal e não esqueça de ativar, né, o sininho, apertar na flechinha, ativar o sininho, para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Dia 339, se Deus permitir, continuaremos, né, no livro de Esdras e vamos seguindo assim, né, concluindo aí, chegando quase ao final, né, são aí 40, 25, 26, né, falta 27 dias, contando com amanhã, para a gente concluir a leitura como um todo. Bom, Deus te abençoe, nos vemos amanhã, se Deus quiser.